Abraham ben Samuel Abulafia foi o fundador da escola de Cabalá profética. Nascido em Saragoça, Aragão, em 1240 e supostamente morto depois de 1291, após uma pequena estadia na pequena ilha de Comino, atualmente com apenas 3 moradores permanentes, a menor das 3 ilhas habitada que compõem o arquipélago maltês. Muito cedo na vida, ele foi levado por seus pais para Tudela, Navarra, onde seu pai idoso, Samuel Abulafia, o instruiu na Torá e no Talmude. Em 1258, quando Abraão tinha 18 anos de idade, seu pai morreu e 2 anos depois, Abraão iniciou uma vida de errantes incessantes. Sua primeira viagem em 1260 foi para a terra de Israel, onde ele pretendia começar uma busca pela lendária rio Sambation e as 10 tribos perdidas. Ele não foi além de Aco. No entanto, por causa da desolação e ilegalidade na Terra Santa, decorrente do caos que se seguia às últimas cruzadas, a guerra naquele ano entre o Império Mongol e o Sultanato Mameluco forçou seu retorno à Europa, via Grécia. Ele estava determinado a ir a Roma, mas parou em Capua, onde durante o início dos anos 1260 dedicou-se com zelo apaixonado ao estudo da filosofia e do Guia dos Perplexos de Maimônides. Sob a tutela de um filósofo e médico chamado Hillel, provavelmente o conhecido Hillel ben Samuel de Verona, embora ele sempre tivesse Maimônides na mais alta estima e frequentemente usasse centenas de seus escritos, ele estava tão pouco satisfeito com sua filosofia quanto com qualquer outro ramo de conhecimento que ele adquirisse. Escreveu diligentemente sobre assuntos cabalísticos, filosóficos e gramaticais, e conseguiu cercar-se de numerosos alunos, aos quais transmitiu muito do seu próprio entusiasmo. Em seu retorno à Espanha, ele ficou sujeito a visões e aos 31 anos de idade em Barcelona, começou a estudar um tipo particular de Cabalá, cujo representante mais importante era Baruch Togarmi, e recebeu uma revelação com tons messiânicos. Ele mergulhou no estudo do Sefer Yetzirah, livro da formação, e seus numerosos comentários que explicam a criação do mundo e do homem como baseados em combinações de letras hebraicas. Este livro, e particularmente o comentário e método do místico judeu alemão Eleazar de Worms, exerceu uma influência profunda sobre ele e teve o efeito de aumentar enormemente sua inclinação mística. Letras do alfabeto, números, pontos de vogal, tudo se tornaram símbolos de existência para ele, e suas combinações e permutações suplementando-as e explicando um ao outro, possuíam para ele um poder iluminador a ser mais eficazmente revelado em um estudo mais profundo dos nomes divinos, e especialmente das consoantes do tetragrama. Com tais auxiliares e com a observância de certos ritos e práticas ascéticas, os homens, diz ele, podem atingir o objetivo mais elevado da existência e tornar-se profeta. Não para operar milagres e sinais, mas para alcançar o mais alto grau de percepção e ser capaz de penetrar intuitivamente na natureza inescrutável da deidade, os enigmas da criação, os problemas da vida humana, o propósito dos preceitos e os significados mais profundos da Torá. Logo partiu para Castile, onde disseminou sua profética Cabalá entre figuras como R. Moisés de Burgos e seus mais importantes discípulos, Joseph ben Abraham Gicatidia. Então Abulafia afirmou: no entanto, vale mencionar
que Abulafia não é mencionado em nenhum dos trabalhos de Gicátias. Por volta de 1275, ele ensinou o Guia dos Perplexos e sua Cabalá em algumas cidades da Grécia. Ele escreveu o primeiro de seus livros proféticos, Sefer ha-Yashar, Livro da Retidão, do Justo. Em Patras, em 1279, neste mesmo ano, ele fez o seu caminho através de Trane de volta a Capua, onde ensinou 4 jovens estudantes técnicas de meditações de Abulafia. Em suas numerosas obras, Abulafia concentra-se em dispositivos complexos para se unir ao agente intelecto, ou Deus, através da recitação de nomes divinos, justamente com técnicas de respiração e práticas catárticas. Alguns dos caminhos místicos de Abulafia foram adaptados pelos racídicos Askenazi, tomando como sua estrutura o sistema metafísico e psicológico de Moisés Maimônides. Abulafia lutou pela experiência espiritual, que ele via como um estado profético semelhante ou mesmo idêntico ao dos antigos profetas judeus. Abulafia sugere um método baseado em um estímulo que muda continuamente. Sua intenção não é relaxar a consciência por meio da meditação, mas purificá-la por meio de um alto nível de concentração que requer muitas ações ao mesmo tempo. Para isso, ele usa letras hebraicas. O método de Abulafia inclui vários passos. O primeiro passo, a preparação. O iniciado se purifica através do jejum, do uso de tefilim e vestindo roupas brancas e puras. O segundo passo, o místico escreve grupos específicos de letras e suas permutações. O terceiro passo, manobras fisiológicas. O místico canta as letras em conjunto com padrões respiratórios específicos, bem como o posicionamento da cabeça. O quarto passo, imagens mentais de letras e formas humanas. O místico imagina uma forma humana e ele mesmo sem corpo. Então o místico desenha as letras mentalmente, projeta-as na tela da faculdade imaginativa, isto é, imagina mentalmente os padrões das letras. Ele então gira as letras e as transforma, como Abulafia descreve em Imre Schaeffer. E elas, as 3 letras, com suas formas, são chamadas de espelho claro, pois todas as formas com brilho e forte brilho estão incluídas nela, e quem olhar para eles, em suas formas descobrirá seus segredos e falará com eles, e eles falarão com ele. E eles são como uma imagem na qual um homem vê todas as suas formas de pé na frente dele. E então ele será capaz de, todas as coisas gerais e específicas. Durante o último passo do imaginário mental, o místico passa por uma sucessão de 4 experiências. A primeira é uma experiência de fotofísica do corpo ou iluminação, na qual a luz não apenas envolve o corpo, mas também se funde nele, dando a impressão de que o corpo e seus órgãos se tornaram leves. Como cabalista estático, continua praticando, combinando letras e realizando manobras fisiológicas. O resultado é a segunda experiência, enfraquecimento do corpo, de uma maneira absortiva. Posteriormente, o místico pode sentir um aumento de seus pensamentos e capacidade imaginativa. Esta é a terceira experiência. A quarta experiência é caracterizada principalmente pelo medo e tremor. Abulafia enfatiza que o tremor é um passo básico e necessário para obter profecia. Em outro lugar ele escreve: todo o seu corpo começará a tremer e seus membros começarão a tremer, e você terá medo de um tremendo medo, e o corpo tremerá,
como o cavaleiro que corre o cavalo, que está contente e alegre enquanto o cavalo treme debaixo dele. Para Abulafia, o medo é seguido por uma experiência de prazer e deleite. Este sentimento é um resultado da percepção de outro espírito dentro de seu corpo, como ele descreve em Otsar Eden Ganuz. E você sentirá o outro espírito despertando dentro de você e fortalecendo-o e passando por todo o seu corpo e lhe dando prazer. Somente depois de passar por essas sucessivas experiências, o místico alcança seu objetivo, a visão de uma forma humana, que está intimamente ligada à sua própria aparência física e geralmente é sentida em frente ao místico. A experiência é aumentada quando o místico experimenta sua forma autoscópica ou duplo. O duplo começa a falar com o místico, ensinando ele o desconhecido e revelando o futuro. Abraham Abulafia descreve a experiência de ver uma forma humana muitas vezes em seus escritos. No entanto, inicialmente, não está claro o que é essa forma. À medida que o diálogo entre o místico e a forma prossegue, o leitor compreende que a forma é a imagem do próprio místico. Dirigindo-se a seus alunos e seguidores em Sefer HaKeshek, Abulafia elabora ainda mais o cenário. E sente-se como se o homem estivesse diante de você e esperasse que você falasse com ele. E ele está pronto para responder-lhe sobre o que quer que você possa perguntar a ele. E você diz, fala, e ele responde. E começa então a pronunciar o nome, e recita primeiro, a cabeça da cabeça. Primeiro, I, E, A. Primeira combinação de letras, prolongando a respiração e com grande facilidade. E depois voltar como se o que está à sua frente estivesse respondendo a você. E você mesmo responde, mudando a sua voz. Aparentemente, utilizando as letras do nome, com técnicas específicas de respiração, uma forma humana deve aparecer. Apenas na última frase, Abulafia sugere que este formulário é você mesmo. No entanto, ele explicou explicitamente, como ele também explicou em outro livro, Sefer Hayeh Haolam Haba. E considere sua resposta, respondendo como se você mesmo tivesse respondido a si mesmo. A maioria das descrições de Abulafia são escritas de maneira similar. Em Sefer Haot, Abulafia descreve um episódio semelhante, mas a partir de uma autoperspectiva explícita. Vi um homem vindo do oeste com um grande exército, um número de guerreiros de seu acampamento sendo 22.000 homens. Quando vi seu rosto à vista, fiquei espantado e meu coração tremeu dentro de mim. E deixei meu lugar e ansiava por ele invocar o nome de Deus para me ajudar. Mas aquilo evitou meu espírito. O homem tinha visto o meu grande medo e o meu temor. Abriu a boca e falou. Abriu a minha boca para falar. E eu lhe respondi de acordo com as suas palavras. E nas minhas palavras tornei-me outro homem. Abraham Abulafia permaneceu ativo em Messina por uma década, de 1281 a 1291, apresentando-se como um profeta e Messias. Ele teve vários estudantes lá, como alguns em Palermo. A congregação judaica local em Palermo condenou energicamente a conduta de Abulafia. E por volta de 1285, eles levaram a questão a Shlomo ben Aderet, de Barcelona, que dedicou grande parte da sua carreira a acalmar as várias histerias messiânicas da época. Shlomo ben Aderet escreveu posteriormente uma carta contra Abulafia. Essa controvérsia foi uma das principais razões para a exclusão da Cabalá de Abulafia
das escolas de língua espanhola. Abulafia teve que retomar o cajado do peregrino e, sobre condições aflitivas, compilou seu livro Sefer Haot, Livro do Sinal, na pequena ilha de Comino, perto de Malta, entre 1285 e 1288. Em 1291, escreveu seu último e talvez o mais inteligível trabalho, o Manual de Meditação, Imre Shefer, Palavras de Beleza. Depois disso, todos os seus vestígios estão perdidos.